Câmara em Foco. O Câmara em Foco de hoje recebe o vereador João Rossi Júnior, presidente da Câmara do município de Rolim de Moura. Vereador, é um prazer recebê-lo. Vamos falar um pouco no nosso programa de hoje da estrutura de organização, como funciona a Câmara de Vereadores. É muito importante, Adenilson, levar ao conhecimento da sociedade realmente como é o funcionamento da Câmara de Vereadores. Qual que são os índices, qual é o repasse da Câmara, onde pode ser gasto o dinheiro. Por quê? Porque a sociedade tem um entendimento que é rateado, todo recurso que vai para a Câmara é rateado pelo número de vereadores. Não é uma realidade. São todos os elementos que são os repasses da Câmara é constitucional. No nosso caso aqui de Rolim de Moura, é 7% do orçamento do ano anterior, receita corrente líquida, não é toda a receita. No ano de 2015, teve uma receita bruta de 100 milhões de reais. Então não é essa receita que faz o 7%, o cálculo 7%. É em cima da receita corrente líquida, conforme diz a Constituição e as leis propícias, que dizem quais são as contas que vão fazer parte do orçamento da Câmara de Vereadores. Então o repasse da Câmara é 7% da receita corrente líquida, e sendo ela distribuída, 70% pode ser gasto com folha de pagamento. Ah, mas quem é a folha de pagamento da Câmara? São os 11 vereadores, o corpo dos servidores efetivos e os assessores dos gabinetes e assessores da presidência, que entra o diretor de transporte, entra o assessor de imprensa, entra os assessores de comissões. Então, esse é o elemento. Hoje, nossa Câmara tem o quadro com os 11 vereadores de 45 funcionários com os vereadores, né? Então, essa é a despesa gasta hoje, 70% do limite vai para a folha de pagamento, contando sempre que vereador não tem 13º, vereador não tem férias. Os outros servidores da casa, sendo ele efetivo ou comissionado, eles têm 13º e férias. Então, tem que deixar bem claro que o funcionamento da Câmara, e 30%, tirando os 70% com folha, 30% é para o seu manutenção do prédio. Pagamento de telefone, energia, dos impostos, da água, da segurança, dos combustíveis, dos 2 veículos que a Câmara, 3 veículos que a Câmara tem, sendo 2 veículos fechados e uma moto para fazer o serviço aqui na cidade de entrega de documentações. Então essa estrutura da Câmara é para ter condições do vereador fazer o papel dele, que é de fiscalizador, papel de legislador, de ir conhecer em outros municípios alguma legislação, algum programa que deu certo e trazer para o nosso município, e também buscar recurso, né? Tem a despesa com diárias, que é para buscar experiências em outro município, conhecimento técnico, através dos cursos do Tribunal de Contas, através dos cursos da União de Vereadores Estadual e também a nível de Brasil. Então tudo isso é para poder melhor prestar esclarecimento e fazer a sua atuação como parlamentar. Nós temos tido muita dúvida em relação a isso, porque se faz o cálculo. A Câmara tem um repasse de 300 mil reais, é dividido por 11, então 11 vereadores, então vai dar 27 mil reais para cada vereador. Isso não é essa. O salário do vereador hoje é 7 mil reais, sendo descontado o INSS e todos os descontos de imposto de renda, sai líquido em torno de 5.700, dependendo de número de dependentes. Então, nós temos que deixar bem claro isso para a sociedade, né? O funcionamento da Câmara não é somente, o vereador não está somente vereador na sessão da Câmara. Ele está vereador 24 horas, durante 7 dias na semana. Então, a crítica que você está vereador apenas, o cara recebe 5.700 reais líquido, 7 mil reais bruto, para estar na Câmara somente uma vez por semana. Não é verdade. Nós temos a sessão ordinária uma vez por semana, que são todas as sextas-feiras a partir das 8 horas. E nas demais dias da semana tem as comissões permanentes, tem as reuniões que convoca secretários, técnicos da prefeitura para prestar esclarecimentos sobre projetos, como está o andamento das obras. Então isso é muito importante, a sociedade ficar ciente e nós procurarmos sempre
nessa minha presidência, segunda vez presidente, Adenilson, mostrar para a sociedade a transparência. O que nós queremos levar o conhecimento dos fatos e a informação a cada cidadão. E essa estrutura, presidente, ela é necessária para fazer com que o vereador possa exercer a sua função de fiscalizar o município de Rolim de Moura. Sem dúvida. São muitos os fatos que ocorrem de obras paradas, que precisa acompanhamento do Poder Legislativo, que é o fiscal natural. Ele tem que estar lá acompanhando, não só porque a obra está parada, mas quando tem a evolução da obra. E também, quando tem alguma abertura de crédito, se fala muito em abertura de crédito, Poder Legislativo, 90% das matérias que são votadas no Poder Legislativo é abertura de crédito, sendo elas de convênio ou sendo elas de tirar recursos de uma secretaria e passar para outra secretaria que é necessidade. E isso deixa bem claro. Então, quando há algum convênio e que foi feito, celebrado com o governo do Estado, os vereadores acompanham a evolução desse convênio, ver em relação à documentação se o município está apto ou não está apto e se realmente é necessário. O que me preocupa, Denilson, quando a independência dos poderes tem que ser bem claro, mas deixar bem claro que quando executa um convênio, esse convênio já foi protocolado pelo prefeito. Quando chega no Poder Legislativo para abertura desse crédito, desse orçamento, não tem como mais o vereador mudar. Aquela ponte que o prefeito cadastrou lá na linha tal. Na linha não pode ser mais alterado. Aquela ponte, aquele 100 metros de asfalto, 1 quilômetro de asfalto que foi colocado na rua X, ela não pode ser mais alterada, por mais que a sociedade e a população queira. Então essa discussão que nós temos travado muito assiduamente no Poder Legislativo, em deixar o orçamento muito bem amarrado, em relação aos recursos, em relação também a qual é realmente a ação que a sociedade quer no nosso município. Então a gente tem que demonstrar dessa forma. Tudo sobre o Legislativo de Rolim de Moura você encontra aqui no nosso Câmara em Foco. Câmara em Foco.